Bom, agora só nos falta aqui, né, na pasta de banco de dados, na pasta BD do nosso projeto de contatos, a gente criar um modelo de dados dos contatos, certo? Já temos as categorias, agora vamos para os contatos. Então vamos clicar aqui, botão direito em BD, novo arquivo, e nós vamos criar aqui um arquivo chamado contatos.js, que vai ser então, né, um módulo que vai descrever as características do nosso modelo de dados dos contatos. Então, a mesma coisa aqui, né? Vamos fazer a importação do Sequelize, require Sequelize, certo? Ponto e vírgula. A estrutura aqui é bem semelhante à anterior, né? Também vamos ter que importar a conexão, bem semelhante ao de categorias. Require ponto barra conexão, né? Certo? E aí vamos fazer a definição do modelo de dados dos contatos. Então, vamos declarar uma constante, contatos vai ser igual, então, conexão, vamos usar a funçãozinha define para definir, então, a estrutura da tabela contatos, tá? Do nosso modelo. Então, passamos como parâmetro o nome da tabela, que é contatos, e agora, né, um objeto com um conjunto de chaves e valores, a primeira chave, que vai ser o campo índice dessa tabela, que é o ID. Tá? Como é um índice, é um campo composto, pré-definido aqui com uma série de atributos. Né? O primeiro é o tipo do campo, né, que é o sequelize.integer, como é o autoincremento, semelhante ao de categorias que nós vimos na aula anterior. Também é o campo chave primária dessa tabela, primary key, true, verdadeiro, e também é um campo de autoincremento, certo? Da mesma forma, né, que a tabela anterior. Fechou aqui? Beleza. Aqui agora nós temos mais três campos, que são o nome do contato, que vai ser um sequelize.string, né? Depois nós temos o e-mail também, da mesma forma, é um sequelize também string. E o último campo da nossa tabela é o nascimento, né? O nascimento, a data de nascimento do contato. O data de nascimento é um sequelize.datatypes.date only. Nós nos interessamos aqui somente pela data, né? O campo que vai armazenar a data cronológica de nascimento do contato, certo? Então, essa é a estrutura, né, que define o modelo de dados de um contato, ok? Bom, para a criação desse modelo, nós temos, da mesma forma, né, contatos.sync para sincronizar, né, usamos a funçãozinha sync, né, do modelo de dados para sincronizar com o sistema gerenciador de banco de dados, né, com o nosso PostgreSQL. Passando aqui o parâmetro force como falso. Mesma lógica, né? Se já existe essa tabela, ele não cria. Caso contrário, se não existe ainda no banco de dados, eita palavrinha, aí ele vai acabar criando para a gente, certo? Então temos aqui a instruçãozinha para sincronizar essa nossa tabela. E aí nós vamos também exportar este módulo com o nome de contatos, né? Que é essa estrutura que nós estamos criando aqui. Então vamos exportar o módulo para que a gente possa utilizar lá no index.js, ok? Bom, só mais um detalhe aqui em relação à estrutura, esse modelo de dados de contatos. Visto que no nosso modelo relacional existe uma relação entre este modelo de dados de contatos e o modelo de dados de categorias. No momento que isso aqui for virar tabelas lá no banco de dados, nós sabemos lá, através desse nosso modelo aqui, né,
através do nosso modelo relacional, né, no diagrama entidade-relacionamento, a gente verifica que existe um relacionamento, né, entre a tabela de contatos com a tabela de categorias. Ou seja, um determinado contato, né, ele é classificado como uma categoria. Então, cada contato que nós tivermos nessa tabela pertence a uma categoria associada, né, que nós vamos ter lá na tabela de categorias no banco de dados. Então, nós temos que também estabelecer este relacionamento aqui, né, entre esta entidade contatos, que é a entidade fraca do nosso modelo, né, porque ela depende da entidade categorias, certo? E esta relação, né, que lá em SQL é feita, né, através de uma chave estrangeira, aqui no nosso SQLize a gente tem uma instrução que estabelece essa relação entre as duas tabelas. É o que nós vamos fazer aqui, antes de sincronizar, né, a tabela contatos com o banco de dados. Então, para definir essa relação, a gente coloca contatos, ponto, aí a gente tem uma funçãozinha do modelo de dados que se chama belongs to, ou seja, identifica que esta, né, entidade, né, esse modelo de dados contatos pertence a um outro modelo de dados, ou seja, contatos está relacionado a um outro modelo de dados, certo? Que neste caso é o modelo de dados categorias, tá? Então aqui no modelo de dados de contatos nós vamos ter que utilizar também, né, o modelo de dados categorias para a gente poder fazer essa relação aqui, tá? Então eu vou ter que importar a categoria aqui antes de fazer essa relação. Então vou criar uma constante chamada categorias e essa constante categorias, né, é um require. Está no mesmo nível, né, na mesma pasta, barra categorias, que é o nosso modelo de dados. Então, fiz a importação aqui, ó, do módulo categorias, eu importei esse módulo no nosso módulo de contatos, para que a gente possa fazer, então, a relação, né, do contatos com categorias através dessa instrução contatos.belongs_to. Então, a gente passa como parâmetro para o belongs_to qual é o modelo de dados relacionado ao modelo de dados contatos, certo? Então essa é a forma da gente criar uma chave estrangeira, né? Ou seja, resumindo aqui, né, esclarecendo ou fazendo uma analogia lá com o modelo relacional do SGBD, lá no PostgreSQL, é uma forma da gente criar uma chave estrangeira para poder relacionar um contato com uma determinada categoria. Agora, quando a gente for gerar, né, esse modelo de dados na nossa aplicação, quando a gente for rodar a nossa aplicação, né, a nossa aplicação vai gerar essa tabela contatos e vai adicionar nessa tabela contatos, né, a chave estrangeira para a gente, como a gente vai poder observar. Depois que a gente definiu a estrutura, né, do modelo de dados de contatos, a gente tem que voltar lá no nosso índice e fazer a referência aqui também aquele modelo que a gente acabou de criar. Então, const contatos é igual require, mesma forma, né? Então, ponto, barra, pd, barra, contatos. Certo? Vamos salvar aqui. Agora sim, agora a gente já pode testar a nossa aplicação, porque no momento que a gente rodar a nossa aplicação, ele vai agora criar essa tabela contatos da mesma forma que ele criou a tabela de categorias. Vamos vir aqui no terminal. E agora eu vou rodar a aplicação. Node index, certo? Vejo que agora ele criou para a gente, né, as duas tabelas. Na verdade, ele criou somente a tabela de contatos, visto que categorias já existia lá no banco. Só vamos voltar lá no pgadmin, só para a gente confirmar, né, se foi realmente criado. Então, eu vou aqui em Tables, né, vou atualizar aqui, dar um refresh. Vejo que agora eu tenho duas tabelas criadas. Tem a tabela de categorias, que é aquela anterior, que já tinha sido criada, e a tabela de contatos. Vejam o que eu falei para vocês, né? Ele criou automaticamente para a gente agora a chave estrangeira, né?
que faz referência, né? Chave estrangeira chamado categoria ID, que faz referência à tabela de categorias, através da sua chave primária. Tá? E essa chave estrangeira, né, que foi adicionada aqui na estrutura da nossa tabela, foi adicionado automaticamente a partir daquela instrução belongs to. Tá? Então, belongs to que faz com que o mecanismo, né, do SQLize gere para a gente, né, na instrução SQL, né, a inserção deste campo que vai ser a chave estrangeira, né, que permite a relação de um contato com a sua categoria. Ok? Vamos voltar lá na nossa aplicação. Tá? Então, a simples inserção aqui dessa instrução é que faz esse processo para a gente. Só vou parar aqui, interromper a execução. Ok.